longo tempo já sem ter estado aqui com o pessoal da Way, e fico muito honrado, muito feliz, tá, de poder estar nesse ambiente e poder trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Irmão Rômulo, obrigado, que Deus abençoe sua vida. Irmão Rômulo, Vicente, as irmãs que estão ali também na liderança, que Deus abençoe vocês grandemente. Eu não vou falar não, porque às vezes eu erro, viu? Eu sou meio esquecido, irmão. Tá, mas Deus abençoe vocês grandemente, a toda essa juventude que está aqui. E eu sempre aprendi uma coisa, tá, gente? Não tem a ver com quantidade, tá? A gente às vezes se preocupa muito com a quantidade. O texto que o irmão Vicente leu é muito lindo, que ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o objetivo pelo qual a gente se reúne. Se a gente se reúne em nome do Senhor Jesus, isso vale toda a pena. Amém? Mas eu quero compartilhar um texto com vocês, Atos capítulo de número 13. O tecladista vai me ajudar? Amém. A banda desceu, cara. Essa banda podia ficar aí tocando e me ajudando a pregar, viu, gente? É bom demais. Você sabe de uma coisa, olhando e observando a banda e vendo o ânimo, eu até estava olhando o ânimo do baixista ali, tocava com ânimo, onde muita gente olha para algo como isso e diz assim: é balaca, está querendo aparecer. Eu não, eu vejo excelência, porque a gente faz excelência para tudo lá fora. Lá fora para o patrão a gente faz com excelência, para receber dinheiro a gente faz com excelência, às vezes até mesmo para torcer para o Inter ou para o Grêmio, que está ruim, né, gente? Você faz com excelência, você grita, você fica bravo. Agora quando a gente vai fazer para Deus, aí a gente faz de qualquer jeito. Mas Deus merece tudo, do bom e do melhor que nós temos para entregar a Ele. Você pode entregar o seu melhor nessa noite ao Senhor Jesus? Amém? Atos capítulo de número 13, quem encontrou diga amém. Localiza aí o verso, e o versículo é o verso de número 36. Atos capítulo de número 13, verso 36. Olha o texto. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu ou morreu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Preste atenção nisso aqui. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Olha esse texto como é engraçado. O texto é como se estivesse mostrando a lápide de Davi, porque está falando do momento da morte de Davi, no momento em que Davi termina o final da sua vida. E eu imagino que você já deve ter ouvido inúmeras mensagens sobre esse menino, sobre esse jovem, sobre Davi. Mas enquanto eu orava ao Senhor, essa palavra desceu ao meu coração. E é interessante que o texto é como se fosse aquilo que estivesse escrito na lápide, no cemitério, onde Davi foi enterrado. Davi morre, Davi está no final da vida, morreu, termina num cemitério. Mas lá onde ele foi enterrado é como se tivesse uma lápide escrita isso: ele foi homem segundo o coração de Deus e no seu tempo serviu ao Senhor conforme a sua vontade. Porque nós precisamos entender como jovens hoje, que não tem a ver com como a gente começa. A gente se preocupa muito em começar, mas não tem a ver tanta importância como a gente começa, mas o mais importante é a maneira como a gente vai terminar a nossa vida. A Bíblia toda é um livro de começo, mas também é um livro de finais. É um livro de começo onde a pessoa nasce, cresce, se desenvolve. Depois que ela se desenvolve, chega ao final da sua vida, e no final da sua vida vai haver a escolha máxima, onde ela já depois da vida não tem mais direito de escolher. Porque depois da vida, tudo o que você fez ou aquilo que você não fez vai ser julgado lá. E sabe o que eu acho interessante também sobre jovens?
Às vezes os jovens, a gente tem o costume de não cuidar do nosso corpo. A gente tem esse costume, né? De não cuidar do nosso corpo. A gente come, a gente se alimenta, a gente arrebenta comendo. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e deveremos apresentar as obras que nós fizemos no nosso corpo. Ou seja, se eu tiver um corpo todo estragado e cacarético, eu vou chegar diante de Jesus muito mais rápido, mais cedo. Por isso da importância da gente cuidar da nossa saúde. A Bíblia fala sobre saúde, a Bíblia fala sobre tudo, sobre todos os cuidados que nós devemos ter em toda a nossa vida. Só que aqui nós estamos vendo já um momento em que acabou a vida de Davi. Só que no final da vida de Davi, quando ele morre, ele encerra a sua vida, mas ele encerra a sua vida com uma palavra que o próprio Paulo está pregando. No verso de número 13 em diante, Paulo começa a pregar numa sinagoga de Antioquia, da Pisídia. Ele está pregando nesse local, e ele, no meio dessa pregação, se relembra da história de Davi, dizendo: olha, Davi foi um homem que serviu ao Senhor no seu tempo e conforme a vontade de Deus. Sabe o que Deus quer? Levantar uma geração de pessoas que não só se preocupem com o amanhã, mas que se preocupem com o hoje, para que quando termine o final da sua vida, eles também possam ser lembrados por outras pessoas, por aquilo que eles fizeram conforme a vontade de Deus. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 1, nós vamos ver na história de Zacarias e Isabel. A Bíblia vai dizer que Isabel vai conceber um filho, e quando o anjo vai aparecer para Maria, dizendo: Maria, você também vai gerar um filho pelo Espírito Santo. Maria ficou meio assustada, meio desconfiada, mas aí a Bíblia diz que o anjo diz para ela assim: Maria, a Isabel, a tua prima, agora está grávida, aquela que era estéril, que não tinha como gerar filho nenhum, mas ela se tornou um exemplo para você. Sabe o que Deus quer levantar? Uma geração hoje de pessoas que são exemplo para outras pessoas. Não vale a pena viver uma vida que não for para ser exemplo para outro, exemplo de crente, exemplo de fiel, exemplo de jovem. O próprio Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo para ímpio é muito fácil, é só eu não beber, é só eu não fumar, é só eu cuidar bem da minha esposa, é só eu cuidar bem da minha casa, é muito fácil. Mas Paulo diz assim: quem é crente, tem o Espírito Santo, tem que viver num nível acima, superior. Ele não tem que ser só exemplo para os ímpios que estão no mundo lá fora, ele tem que ser exemplo daquele que é fiel dentro da casa do Senhor. O seu irmão que está sentado do seu lado tem que olhar para você e tem que dizer: esse menino, esse moço, essa moça é um exemplo para a minha vida. As atitudes que ele toma, eu vou imitar as atitudes dele, porque ele se tornou um exemplo para mim. Nós temos que nos tornar exemplo para outras pessoas. Só que sabe o que é engraçado? Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, verso 1, se você quiser acompanhar comigo, marca aqui, Atos capítulo 13. Ô Gabriel, sobe aqui em cima, vem ler os textos para mim, por favor. Você tem uma voz bonita, cara, eu tenho uma voz meio de taquara rachada. Tem um microfone aí, irmão Romulo? Esse guri, eu botei um dia ele ler na escola bíblica. Irmão, que voz que esse menino tem. Mas ó, lê com voz de crente, tá? Lê com voz de... Pode ficar sentado lá tranquilo, quer ficar aqui do lado também. Amém, não tem problema, fica à vontade. 2 Samuel capítulo 23. Cara, esse menino eu botei para ler ele um dia na escola. Gente, fiquei com inveja da voz dele. Eu olhei assim: Jesus, o Senhor me levantou para pregar, mas por que o Senhor não me deu uma voz como essa? Né? 2 Samuel capítulo 23, verso de número 1. Achou? Pode ler. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. 2 Samuel 23, verso 1. Só ligar o microfone. O amarelinho, é o amarelo que ele está ali. Não? Está sem pilha? Enquanto eles vão arrumando o microfone, ó, presta atenção. 2 Samuel 23, depois ele vai ler. Ó,
e estas são as últimas palavras de Davi. Olha o texto, gente, presta atenção. O que o texto está informando para a gente é que Davi vai pronunciar as suas últimas palavras. Davi vai falar as suas últimas palavras. E olha as palavras que Davi vai pronunciar. Vê aí se funcionou. Se funcionou, lê. 2 Samuel 23:1. Pode ler. Dentre os 30, ele era o mais nobre. Não, 2 Samuel 23:1. Vocês estão em 1 Samuel, tô achando. 23, verso 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Ó, preste atenção. Olha o que Davi está declarando nas suas últimas palavras, no final da sua vida. Ele está dizendo: eu fui levantado em altura, o ungido de Deus. Mas ele vai dizer: eu continuo suave em salmos no meio de Israel. Sabe o que Davi está dizendo? Eu sou ungido, eu sou filho da casa de Jessé, eu sou ungido do Deus dos Exércitos. Eu fui escolhido no meio de todos os meus irmãos, mas eu não perdi a minha essência que eu tinha no começo da minha vida. Sabe por que às vezes Deus não te levantou ainda? E preste muita atenção nisso. Sabe por que muitas vezes Deus não te levantou ainda, jovem? Porque você não está preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua história. Porque no momento que você não estiver preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua história, você vai se perder, porque você vai se tornar ungido de Deus, você vai se levantar em altura, mas o problema é que você vai perder a essência que você tinha no começo. Olha para nós hoje, olha para a nossa igreja hoje. A nossa igreja hoje, muitas pessoas vêm para o culto com o braço cruzado, mexendo no telefone, nem aí para o ambiente de culto, preocupado com tudo lá fora, mas se esquece da presença de Deus aqui dentro. Mas quando você veio aqui, todo arrebentado, todo cheio de pecado, como a própria Bíblia diz, mortos em ofensas e pecados, você se derramava diante da presença de Deus. Você não tinha vergonha de levantar a sua mão e adorar a Deus, você não tinha vergonha de saltar na cadeira e adorar a Deus. Mas agora que Deus te levantou, cuidou de você, agora que a ovelhinha está dando lã, agora você se esquece de adorar a Deus. A gente vem para o culto, está preocupado com tudo, mas a gente se esquece da nossa essência. É por isso da seriedade que em Apocalipse capítulo 2, a Bíblia vai dizer para uma igreja, ele diz assim: olha, o problema de vocês têm obra, vocês têm trabalho, mas tem um problema: vocês abandonaram o seu primeiro amor. De nada adianta a gente vir no culto, de nada adianta a gente fazer obra, de nada adianta a gente fazer tudo, se a gente esquecer do principal, o melhor do amor do Senhor. Porque quando a gente tem o melhor do amor dele, o nosso primeiro amor, aquela primeira essência, a gente não está nem aí se vai ter pouca gente, a gente não vai estar aí quem vai cantar, a gente não está nem aí quem vai pregar. O que importa pra gente é vir e levantar a nossa mão e exaltar e cultuar a Deus, porque Ele nos salvou, Ele nos remiu, Ele cuidou, Ele cuida da gente. Olha Davi, estas são as últimas palavras, e no final ele vai dizer: o suave em salmos de Israel. Sabe o que é interessante? Davi sabia fazer 3 coisas em relação à música. Quantas coisas Davi sabia fazer em relação à música? Está fracona. Quantas coisas Davi sabia fazer em relação à música? Vamos lá, a primeira coisa que Davi sabia fazer em relação à música: tocar bem. É por isso que eu me admirei da excelência com que eles estavam fazendo hoje. A primeira coisa que Davi fazia era tocar bem. Foi a coisa que o próprio Saul, endemoniado, o Saul estava endemoniado, e ele disse assim: eu preciso de um jovem que toca bem, eu preciso de um jovem que faz aquilo, e aquilo que ele faz com excelência. O mundo não percebe
não precisa de pessoas que façam de qualquer jeito. O mundo precisa de pessoas com excelência, porque pessoas de excelência são reconhecidas por Deus, são reconhecidas pelas pessoas do mundo, que Deus está na vida delas. Quer ver um exemplo? O José está lá, escravo, na casa de Potifar. Ele está lá servindo, cuidando da casa, e a Bíblia diz assim: e o Potifar olhou para José e viu que tudo que ele colocava não prosperava. O Potifar dava a casa na mão dele, a casa prosperava. Dava o negócio na mão dele, o negócio prosperava. Dava o trabalho na mão dele, o trabalho prosperava. Aí a Bíblia diz assim: o Potifar olhou para ele e viu que o Senhor era com ele. Quem faz as coisas com excelência só pode ter uma coisa: a presença de Deus dentro, porque a presença de Deus dentro nos torna excelentes. Não perca a sua essência, não perca a excelência. Agora, a segunda coisa que Davi fazia em relação à música era compor a partir das suas experiências. Davi sofria, em vez dele reclamar e dizer: não, a partir desse sofrimento eu vou compor uma música. Ô Jonatas, sabe o que Deus está te falando nessa noite? A partir dessa dor que há no seu coração, Deus não está mandando você parar. Deus está dizendo: eu vou te dar canções no seu coração. Você vai compor canções a partir das experiências que você tem vivido. Deus está dizendo para nós essa noite: é tempo de nós pararmos de reclamar. É tempo de nós, em meio às experiências, em vez de reclamar, não, eu vou compor uma canção ao meu Senhor. A terceira coisa que Davi sabia fazer com relação à música: a primeira, tocar bem. A segunda, compor a partir das suas experiências. A terceira, ele cantava em todas as situações da sua vida. Não importava a situação da vida dele, em vez de Davi reclamar e dizer: não, eu vou compor e vou cantar. Não importava a situação da vida dele, que ele sofria, e Davi sofreu muito. Certa vez a Bíblia vai dizer que o Saul começa a perseguir Davi, porque Davi vai e vence uma guerra para ele, e as mulheres começam a cantar e exaltar Davi, dizendo: olha, o Saul até matou alguma quantidade, mas o Davi, não, Davi foi além, matou muito mais. Saul fica endemoniado e quer matar Davi. Só que olha só, abre Salmo 18, verso 1. Salmo 18, verso 1. Irmão, eu só sei pregar a Bíblia, não sei pregar outra coisa. Eu não vim contar a história da carrochinha para você, eu vim contar a Bíblia, a palavra de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que um dia eu estava no meu trabalho, e aí uma irmã, dentro do trabalho, cuidava de igreja, uma igrejinha simples. Ela virou para trás e disse assim: irmão Tiago, você prega, né? Eu falei: prego. Mas assim, você prega em igreja só grande ou você prega em igreja pequena também? Eu falei: não tem quantidade, não tem a ver comigo. Eu vou e prego onde tem pouco, onde é muito, onde é igreja grande. Eu vou lá, eu fui chamado para pregar. Aí ela virou para mim assim e disse: pois é, tu prega na nossa igreja? Eu falei: prego. Aí ela olhou para mim e disse assim: mas assim, o que tu tem assim de especial? Eu olhei assim, fiquei meio desconfiado. Especial? Eu falei: olha, irmão, não sei como te responder. Ela assim: mas o que tu é assim? O que tu faz? Eu falei: ó, irmão, sou obreiro, cuido de uma escola bíblica, trabalho com ensino, gosto da palavra, gosto de pegar, é o meu jeito. Aí ela: mas assim, tu não faz nada assim de diferente? E aí na hora eu pesquei qual que era a ideia da irmã. Aí eu pensei: tu não revela uma coisa assim, tu não tem uns mantos assim, tu não tem um dom de cura. Eu olhei para ela assim: irmã, a Bíblia diz que um centurião foi procurar Jesus, e Jesus queria ir na casa dele. Ele disse assim: não precisa ir lá, eu só preciso de uma palavra tua, e aquilo que está em casa em problema vai ser curado. A gente às vezes fica procurando esses negócios, mas entenda uma coisa: a palavra de homem pode falhar. Às vezes profetas mentirosos que se levantam no meio de uma geração que se levanta para profetizar a partir de mentira, profetas mentirosos, as pessoas acreditam nele e não acontece. Mas entenda uma coisa: se tem uma coisa que não passa, o próprio Jesus diz: pode passar céu, pode passar terra, mas as minhas palavras não hão de falhar. A palavra de Deus ao seu respeito, aquilo que está escrito na palavra não falha. Aquilo que Deus falou ao seu respeito
não vai falhar. Lê, Salmo 18, verso 1. Eu te amarei. Não, mas com voz de crente, voz de pregador. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ó, vai. Segue, pode seguir, verso 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Vai, sobe a voz, vai. Ó meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Vai, segue, vamos. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Davi está com inimigos, ele está dizendo, tem inimigos na minha cola. Segue, verso seguinte, vai. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Verso 5, vai. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas olha o verso de número 6. Na minha angústia, em vez de reclamar, em vez de ficar abrindo a boca e chorando, em vez de ficar abrindo a boca e abandonando tudo, a palavra de Deus vai dizer: na minha angústia eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ele ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Em meio aos seus inimigos clame, em meio aos seus inimigos camponha canções, em meio às suas batalhas. Deus está dizendo: eu te darei canções, eu te darei experiências, eu te darei louvores. Em meio às batalhas da vida, em meio às dificuldades, Deus está falando para alguém: eu vou levantar uma geração que se coloca debaixo da minha vontade para viver de acordo com o meu querer, e em vez de reclamar, vai levantar a mão e vai dizer: Deus, em meio a essa dificuldade, Senhor, eu quero cantar, eu quero compor, eu quero cantar, eu quero compor. Em meio à sua dificuldade, Deus está dizendo: eu vou te ensinar a cantar, eu vou te ensinar a compor louvores. Em vez de reclamar, Deus está dizendo: cante uma música. Enquanto o irmão Jonathan falava, eu comecei a lembrar de mim, irmão Jonathan. Porque olha só, para quem não sabe, no dia 26 de maio, eu e a minha esposa passamos pelo momento mais triste da nossa vida. A gente passa por inúmeras tristezas, mas parece que as tristezas sempre vão nos preparando para uma maior. Porque em meio às tristezas, Deus foi me preparando para aquilo que a gente viveu no dia 26 de maio. A gente passou 9 meses sonhando, planejando, quarto arrumado, casa arrumada. Irmão, a gente tirou dinheiro da onde não tinha para dar um jeito de ter tudo pronto. Mas aí quando chega o dia 26 de maio, dia 25 ela é internada. Dia 25 a gente para no hospital, vai lá, bolsa rompe, a gente chega lá na expectativa, na alegria, filmando tudo, tirando foto de tudo, fazendo tudo muito bonito, guardando todas as recordações. Mas no dia 26, às 7h26 da manhã, o Henrique nasce. Ele nasce, é gerado. Eu tive o prazer, que eu acredito que poucos pais têm. Eu tive o prazer de ajudar no parto. A doutora falou: quer participar do parto? Mas lógico, eu botei a luva, eu segurei o meu filho no momento em que ele saiu. Ela falou: tá vendo? Ó, isso aqui é a cabeça, ó, segura. Eu participei daquele momento, foi maravilhoso. Mas quando o Henrique nasce, eles colocam ele numa mesinha do lado, ele não conseguia respirar. Irmão, você acha que eu não orei? Não orei. Você acha que eu não gritei? Eu gritei. Eu orei, eu chorei, eu pedi: Deus, me ajuda. O Senhor é fiel. O Senhor é meu Deus. Eu prego, eu vivo a sua palavra, eu ando por todos os lugares. Deus, eu confio, eu falei todos os versículos que eu tinha na minha cabeça. Tudo que eu tinha na minha mente eu falava.
Dizia: Deus, eu confio em Ti. Eu liguei para minha mãe também, eu confio em Deus e tal e tal. Aí 1h17 depois, eles tentarem tudo que eles podiam. Ele não consegue respirar. Ele morre. Chega para nós no nosso quarto e eu imagino que o natural é um filho enterrar. Pai, normal. Mas quando a doutora chega naquele quarto, no que ela entra naquele quarto e pega na mão da minha esposa, eu já sabia. Naquele momento, irmão, desaba tudo. Naquele momento tudo cai, tudo se destrói, tudo aquilo que você construiu com o seu coração, com a sua mente em Deus, cai. Toda segunda-feira, eu e minha esposa, parece que a gente revive aquele momento. É triste a gente levantar de manhã cedo e lembrar que o nosso filho não está em casa, porque tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou, saiu, se foi. Eles chegam, dão a notícia, eu volto para casa, minha esposa fica lá com a mãe dela. Eu volto para casa, quando eu chego em casa, eu entro na porta. Me segurei até na porta de casa, porque eu tinha que ser forte para ela. Eu tinha que cuidar dela. Quando eu entro de casa, porta dentro, me arrependo. Eu digo: Deus, por quê? Eu comecei a chutar tudo que apareceu na minha frente, sofá, mesa, tudo. Mas num sentido de indignação, porque é nesse momento que vem um camarada chamado diabo. Porque o diabo não veio para Jesus quando ele estava forte, o diabo veio para Jesus quando a Bíblia diz que ele sentiu fome. E o diabo sabe exatamente quando você está sentindo fome. O diabo sabe exatamente quando você está sentindo falta de algo. Mas foi naquele momento que o diabo veio e disse: mas tu não é pregador? Tu não é aquele que prega? Tu não é aquele que sobe lá em cima do púlpito e diz que Deus é o Deus que ressuscita? Porque quando trouxeram o meu filho, o prazer que eu tive foi segurar o meu filho morto nos meus braços. Mas quando eles trouxeram o meu filho, colocaram nas minhas mãos, eu disse: Deus, o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor ressuscitou o filho. Eu creio que o Senhor pode ressuscitar. Mas sabe o que Deus respondeu? A pior resposta é Deus não responder. E é nesse momento de silêncio, em que eu estava com raiva, eu me joguei no chão e disse: Deus, todavia cumpre-se a sua vontade na nossa vida. Porque é fácil adorar quando tudo está bem. É fácil adorar quando nada dá errado. Mas eu quero ver ser crente de verdade no momento de uma provação como essa. Sabe o que eu orei a Deus? E a única palavra que Deus veio ao meu coração e disse: filho, fica tranquilo, porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você diz você é fraco, quando você diz eu sou fraco, é aí que Deus olha para você: agora sim você é forte. Irmão, eu não faço a menor ideia de como eu estou de pé, mas a única coisa que eu sei é que em vez de reclamar, eu decidi compor uma canção com a minha história. Eu decidi ficar de pé e dizer: Deus, eu quero que a minha geração olhe para mim e diga: esse menino é fiel a Deus. Porque no momento mais triste da vida dele e da vida dela, eu quero que eles olhem para mim, olhem para minha esposa e digam: esses são crentes de verdade. Porque no meio da provação, em vez de reclamar, eles decidiram levantar a mão, compor uma música e louvar ao Senhor. Compor uma música e louvar ao Senhor. Eu disse: Deus, hoje à tarde eu disse: Deus, eu quero compor a canção de Romanos, capítulo 8, verso 28, porque sabemos, só sabe quem tem experiência, diz assim: porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A canção que eu decidi compor não foi uma canção de reclamação. A canção que eu decidi compor foi uma canção dizendo: Deus, eu sei que em meio a essa
nessa dificuldade, as coisas estão cooperando para o bem da minha casa, as coisas estão cooperando para o bem da minha família, as coisas estão cooperando para o bem da minha história. Olha o que Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Cristo. Sabe o que Deus está dizendo? Levanta a sua mão, deixa eu liberar uma palavra de Deus. Levante as suas duas mãos bem alto, deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus está dizendo para você nessa noite: em meio a essa dificuldade não reclame, componha uma canção. Em meio a essa dificuldade não reclame, cante louvores ao meu nome, cante louvores ao meu nome, porque como diz no Salmo 18, verso de número 7, ele vai dizer: porque quando você cantou, eu fiz tremer a terra, eu fiz tremer a terra. Paulo e Silas estavam perto da meia-noite, a hora mais escura. Em vez de reclamar, eles disseram: não, vamos cantar hinos a Deus. Enquanto eles cantavam, a Bíblia diz: e os alicerces começaram a tremer, os alicerces do cárcere começaram a tremer. Enquanto você levanta a sua mão e adora, Deus está dizendo: eu movo alicerces, eu movo o cárcere, aquilo que te aprisiona não te aprisiona mais. Quem pode levantar a sua mão e adorar a esse Deus? Eu decidi compor uma canção. Eu decidi no meio da hora mais angustiosa da nossa vida. Eu digo isso porque no dia 28, quando a gente volta para casa, primeiro no dia 27, eu tenho que ir sozinho numa coisa chamada, onde eles fazem certidão de nascimento, certidão de óbito. Pensa na sensação de você ir de manhã e fazer a certidão de nascimento. Você volta para o hospital e volta a fazer uma certidão de óbito. No meio da hora mais difícil, quando aquela mulher estava lá, porque ela pegou a folha e ela começa a ler, eu começo a chorar. Eu começo a chorar porque é nesses momentos de tristeza a gente começa a se lembrar de todos os sonhos que a gente planejou. Mas no meio desse momento de angústia, quando eu saí porta fora, alguém me abraçou e disse: você é um menino crente de coragem, porque eu não teria coragem de fazer o que você está fazendo. Quando eu chego no domingo, no culto, todo arrebentado, no que eu subo e sento no púlpito, o irmão Rudinei vem, me abraça e diz assim: irmão Tiago, agora eu vejo que tu é um menino crente de verdade. Porque você poderia estar lá chorando, ter abandonado a gravata, ter abandonado o terno, ter abandonado tudo, mas em vez disso você está aqui levantando as suas mãos e adorando. Deus está contando com uma geração que no meio das dificuldades, eles entendem que é uma experiência para compor músicas e entoar louvores ao Senhor. No dia 28, quando a gente volta para casa, minha esposa entra no banheiro e vai tomar um banho. Quando ela começa a tomar banho, eu estava na minha sala, sentado, de frente para a Bíblia, com medo de abrir a Bíblia. Porque eu estava com medo de abrir. Toda vez que eu abro a Bíblia, Deus fala comigo, e eu estava com medo de abrir e não ouvir a voz de Deus. Aí minha esposa no banheiro começa a cantar. Uma meia hora depois que ela sai do banho, uma mensagem chega no celular dela, a nossa vizinha. A vizinha manda uma mensagem para ela e diz assim: meu Deus,
Vocês acabaram de perder um filho há 2 dias. E eu estou aqui sentado com meu pai e com a minha mãe, com meus 2 filhos nos meus braços, brincando com eles. E vocês decidiram cantar em meio a essa dificuldade. Ela olhou e disse para minha esposa, disse assim: eu vou criar vergonha na cara, meu marido, vamos criar vergonha na cara e vamos procurar uma igreja, porque agora sim nós sabemos que o evangelho é verdadeiro. As pessoas estão olhando para você, estão esperando nas suas atitudes o que você vai fazer em meio aos problemas, o que você vai fazer em meio às dificuldades. Deus está dizendo para alguém aqui: eu te dei carro, eu te dei uma casa, eu te dei família, eu te dei paz. Tantas crianças nascem órfãos, tantas crianças nascem com pais desamparados, mas quem está aqui talvez nessa noite, você olhou e está dizendo para si mesmo: eu não tenho pai, eu não tenho quem me cuida. Aí Jesus vem na terra e diz assim: o Pai é nosso. Se o Pai da terra te desamparou, o Papai do céu não te desampara. Se o Papai da terra te desamparou, o Papai do céu não te abandona. O Papai do céu te cuida. O Papai do céu tem planos para você. Deus, Jesus. Cante e componha. Só que olha o texto, para a gente poder encerrar. Atos capítulo 13, verso de número 22. Lê, Gabriel. Atos 13, 22. A banda, prepara um louvor já. Vem cá, meu baterista, você toca demais, viu, Fernando? Eu fico até com uma inveja santa. Eu era baterista, mas não era tão bom assim que nem tu, viu? Cara, é um outro som. Pode ler, achou? Atos 13, 22, lê por favor. E, quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Olha só, o que ele fez? Levantou como rei a Davi. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O texto está dizendo que Davi foi levantado, não se auto-levantou. E o sentido da palavra levantou aqui nesse texto, no original é ageiro ou ogeiro, que significa despertar do sono. Está cheio de gente que Deus está querendo levantar, mas está dormindo. Sabe o que Paulo escreve na primeira carta a Timóteo? Ele diz assim: Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo: você tem um dom, não despreza ele. Só que quando Paulo vai escrever a segunda carta a Timóteo, Paulo vai escrever dizendo assim: Timóteo, desperta o dom de Deus que já há em ti. Sabe por que nós precisamos aprender que quem colocou o dom para dormir foi a gente, não Deus? Quem colocou aquilo que Deus colocou nas suas mãos para dormir foi você. Foi você que parou de cantar, foi você que parou de louvar, foi você que parou de tocar, foi você que parou de vir aos cultos, foi você que parou de orar, foi você que parou de ler a Bíblia. Pare de colocar a culpa em Deus. Foi você que decidiu se afastar. Segue a leitura. Ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi. Diga assim: achei a Davi. Não, com voz de crente pentecostal, que acredita que é pentecostal mesmo. A gente nasceu no fogo, a gente vai viver no fogo, a gente vai morrer, mas tem que ter voz, né? Irmão, eu gosto desse negócio do worship, né? É bom, mas eu gosto do negócio pentecostal também, aquele que o fogo pega, né? Às vezes uma brasa tá meio apagadinha aí, tem um fogo do lado e já queima do lado também. Vamos lá, diga assim: achei a Davi. Achei a Davi. Perceba, Davi foi achado por Deus. Só que sabe o que é interessante? Em 1 Samuel capítulo 16, eu vou citar para a gente abreviar o tempo. Quando Saul está endemoniado, a Bíblia diz que Saul disse: busque-me um jovem que toque bem. Aí aparece um jovem e diz assim: eu conheço um, Davi, filho de Jessé, o Belemita, ele toca bem, é guerreiro. Ele vai citando várias qualidades de Davi.
Só que sabe o que é interessante? Em 1 Samuel capítulo 16, Saul está procurando Davi. Só que Saul está procurando Davi aonde? Na terra. Só que quando nós olhamos em 1 Samuel capítulo 13, quando Saul, no segundo ano do seu reinado, desobedece a Deus, Deus manda uma mensagem para ele através de Samuel, dizendo assim: Samuel, fala para Saul que eu já o tenho rejeitado. Por quê? Porque eu já me busquei um novo rei segundo o meu coração. Só que sabe o que é interessante? Em 1 Samuel capítulo 13, Davi não tinha nem nascido. Antes de Davi nascer, ele já era provisão do tempo dele. Ei, entenda uma coisa: antes de você nascer, você já era para ser provisão para essa geração. Entenda, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós somos feituras de Cristo Jesus, criados nele para as boas obras, as quais Deus já preparou de antemão, para que andássemos nela. Deus já preparou uma obra para você viver há muito tempo. O problema é que você fica vivendo a sua vontade e não consegue viver a dele. Davi foi achado. Entenda uma coisa: enquanto Saul está procurando na terra, Deus já no céu está bradando: eu já preparei um segundo o meu coração. Antes de você nascer, como o próprio Deus disse para Jeremias, Ele está falando para você nessa noite: antes de você ser formado no ventre, eu te conheci e te dei as nações por profeta. Entenda uma coisa: antes de você vir para a terra, Deus já tinha planejado algo grandioso na sua vida que impactaria a sua geração. Só que olha o que o texto diz, que nós lemos no verso 36: havendo Davi servido no seu tempo. Sabe o que Davi fez? Davi disse: eu não vou deixar outros assumir o meu tempo, eu vou assumir o tempo que Deus me colocou hoje. O problema é que a gente está com aquela unção de Pedro. Qual a unção de Pedro, Tiago? Lá no finalzinho do Evangelho, quando Jesus vem e restaura, ele diz: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Pedro diz: eu te amo, eu te amo. Depois de Jesus ter restaurado ele, Jesus ter dito para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro olha para trás e diz: mas e com João? O que vai acontecer? O problema nosso é que a gente não vive o chamado que Deus nos deu, porque a gente está preocupado com o chamado que o Fernando vai viver, que o Maicon vai viver, que o Jonathan vai viver. A gente está olhando para eles dizendo: talvez eles não estão vivendo o chamado de Deus, e a gente esquece de olhar para o nosso que Deus nos deu. Deus está dizendo: eu quero te levantar nesse tempo, não é no tempo futuro, não é no amanhã. Deus quer te levantar no tempo hoje, mas para de desprezar a sua juventude. Desperta o dom de Deus que há em ti, desperta o dom de Deus que Deus já colocou em ti há muito tempo. Está na hora de nós levantarmos, está na hora de nós despertarmos, está na hora de nós acordarmos do sono, para vivermos o chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. Deus não veio levantar uma geração fraca, uma geração frouxa, mas Deus quer levantar você e te tornar uma geração forte, uma geração eleita, uma geração escolhida, o povo separado, o sacerdócio santo de Deus, real do Senhor. Deus está dizendo: eu quero usar você para impactar essa geração. Quantos creem nessa palavra e podem levantar as suas mãos e dar um brado de glória a Jesus? Agora no texto, e é o último ponto, para a gente encerrar mesmo, porque senão a gente vai meia-noite adentro. Tem gente que vai à meia-noite de Deus comigo aí? Tem alguém que vai? Levanta a mão. Então vocês ficam aí, eu vou embora. Sai embora, irmão. Gabriel, lê desde o começo, verso de número 22, e preste atenção nisso agora, irmão. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Tem Davi aí para Deus levantar hoje? Olha o texto, o que o texto diz? Achei a Davi. Se Deus achou a Davi é porque Ele estava procurando. Deus está procurando jovens nessa noite.
Deus está procurando você. A própria Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Tem adorador aí nessa noite? Deus está procurando você. É você que Deus quer usar, não é o seu vizinho, não é o outro, é você. Está na hora de você assumir o seu tempo. Agora preste atenção nisso aqui. O texto diz: achei a Davi, filho de Jessé. Diga assim, filho de Jessé. Não, mais forte, filho de Jessé. Você sabe o que significa o nome Jessé? O nome Jessé significa eu possuo. Sabe o que é interessante? O texto está dizendo assim, ó: até esse dia, Davi era filho de Jessé. Até esse dia, Davi era propriedade do pai dele. Gabriel, lê para mim 1 Samuel 16:13, último versículo para a gente encerrar. 1 Samuel 16:13. Pode ficando de pé, por favor. Pode ficar sentado mesmo, tá, Gabriel? Preste atenção agora nesse versículo. Primeiro, em Atos capítulo de número 13, o texto está dizendo que Davi é filho de Jessé. Jessé significa eu possuo, ou seja, o texto está dizendo o quê? Que Davi é propriedade até aquele dia do seu pai. Mas agora lê, 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-no no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou. Até esse texto. Você percebeu? O texto diz o quê? Que em Atos capítulo 13, Davi é filho de Jessé, propriedade do pai dele, porque Jessé o possuía. Mas agora em 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 13, o texto está dizendo que quando Davi é ungido, ele parou de ser propriedade do pai dele, porque o texto diz que o Espírito Santo o possuiu. Ele parou de ser propriedade do pai dele para ser propriedade do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite? Ele quer te ungir de uma tal forma e de uma tal maneira que você já não vai mais ser propriedade de pessoas, mas você vai pertencer ao Senhor Todo-Poderoso. Feche os seus olhos por um momento. Deus está falando com os jovens aqui nessa noite, que Deus está dizendo para você que você tem que parar de ser propriedade de namoradinho. Você tem que parar de ser propriedade de namoradinha. Você tem que parar de ser propriedade de pessoas. Você foi ungido por Deus e você pertence unicamente ao Espírito de Deus. Ele quer te possuir nessa noite. Ele quer te encher nessa noite de uma tal forma que você sairá daqui dizendo: eu pertenço unicamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero fazer um desafio, e é algo que Deus colocou no meu coração. A banda prepara um louvor. Eu quero fazer um desafio. Jovens que queiram ser propriedade de Deus a partir de hoje. Há uma unção do Espírito Santo de Deus nesse ambiente. Tiago, mas está silencioso, fique tranquilo, porque é no silêncio que Deus gosta de trabalhar. É quando tudo está quietinho, é quando tudo parece zen, é quando tudo parece que não vai acontecer nada. É nesse ambiente que Deus quer trabalhar. E eu quero desafiar jovens de coragem que digam: não, a partir de hoje eu quero receber uma unção de Deus, que Deus irá possuir a mim, a minha história, a minha vida. Deus irá me conduzir. Só que olha só, Deus está dizendo assim: eu tenho que ter coragem para vir e se ajoelhar aqui na frente. Vou esperar você. Canta, banda, canta. Você que tiver agora, Thiago, é comigo que Deus está falando. Eu quero. Passa à frente, eu quero orar por você. Passa à frente, dá o seu nome, eu quero orar por você. Cadê os jovens de coragem? De coragem. Tirar minha fé em pedir, sonhar as ondas vêm, só cruz há uma unção de Deus sobre esse ambiente nessa noite. Há uma unção de Deus sobre esse ambiente nessa noite. Você chegou a
palavras, mas serão as minhas palavras na sua boca. Irmão Rosa, ajuda a gente a oração, por favor. Seja cheio do só pros vendavais. Receba. Seja cheio agora. Agora. Abre teu coração, Deus está te enchendo agora. Em nome de Jesus agora. A maldição que vem sobre a sua vida, a maldição de sabedoria. Não vai mais ser você falando, Vai ser mas vai ser o Espírito de Deus falando através de você. Fixe o olhar até o bem, Jesus. Mas eu não tenho nada. Fixe o olhar até o bem, Jesus. Eu confiarei no melhor de Deus que está por vir. Não temerei,
não temerei. Lutas podem vir, não vou desistir. Seguirei com fé na promessa que Deus sonhou pra mim. Estarei de pé e não vou cair. Eu te convido a achar alguém. Eu te convido a achar alguém. Eu te convido a achar alguém, abraçar alguém. Eu te convido a você orar por alguém, a você ter coragem de usar esse dom que Deus colocou dentro das suas mãos, sobre as suas mãos, dentro do seu coração. Eu te convido a você abraçar e dizer: é um abraço do Espírito Santo sobre você. É um abraço do Espírito Santo sobre você. É um abraço do Espírito Santo sobre você. Jesus, quero sentir teu coração. Jesus, eu quero ouvir teu respirar. Tirar o fogo do inferno e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta.
é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, E aí? Valeu ou não valeu a pena estar aqui hoje? Valeu ou não valeu a pena vir para esse ambiente? Você acha que Deus não tem prazer em falar com você? Deus tem maior prazer de falar com você, de te encher. Deus quer te encher para que quando você sai a porta fora você impacte essa geração.